Olá, colegas. Aqui é Leandro Lopes e vou dar início às aulas de comandos básicos do Excel. Dando seguimento nas nossas aulinhas de Excel para iniciantes, vou utilizar aqui a mesma planilha de exercícios anteriores. Para quem não acompanhou, inscrevam-se no canal e visualizem as listas de reprodução. É um controle simples e eu vou falar um pouquinho sobre divisão e subtração, que são duas operações que eu não comentei ainda. Divisão com o propósito de conseguir visualizar o percentual. Então aqui é aquela planilhinha que utilizamos com um controle doméstico, com despesas de alimentação, casa, diversão, ao longo de 4 meses. Peguei aqui uma amostragem pequena para não nos alongarmos muito e mantermos focado na operação a ser discutida. Então temos aqui a soma das categorias, né? Utilizamos aqui as fórmulas de soma para conseguir identificar o gasto por categoria. Aqui embaixo temos a soma dos meses, né? O gasto mensal. Então inicialmente vamos fazer o seguinte: eu quero identificar aqui do meu gasto total qual percentual de cada categoria dessa, qual o percentual que está consumindo de forma mais agressiva a minha renda, as minhas receitas mensais, né? Então vamos lá. Inicialmente, para a gente identificar qual o percentual individual, a gente tem que saber qual a soma das despesas, né? A gente tem que identificar o total. Então vamos fazer o seguinte: aqui eu tenho a soma de cada categoria. Eu vou inserir aqui a soma total. Então eu sei aqui, deixa eu deixar em destaque aqui, eu sei que estou gastando R$ 14.000 com todas as despesas ao longo desses 4 meses, é lógico. Então aqui percebam que eu utilizei novamente a fórmula de soma, né? Então eu tenho o resultado total. Então agora eu quero identificar o percentual de cada categoria dessa ao longo desses 4 meses. O que eu faço? Eu seleciono a primeira célula, digito a tecla igual, que eu estou informando que eu vou trabalhar com a fórmula. Então aqui eu vou fazer uma divisão. Qual que é a divisão? Eu quero saber categoria alimentação, quanto que isso representa do total. Então eu clico aqui no total de alimentação e teclo a tecla divisão, que na verdade é representada pela barra. Então eu clico a barra, o Excel ele já entende que isso é uma operação de divisão. Clica aqui no total e vejam só. Então eu estou informando que o Excel vai dividir a célula F4, coluna F, linha 4, pelo total que está na coluna F e linha 13. Quando eu selecionar Enter, notem que ele me deu o percentual, só que ele me deu o percentual de forma decimal, de forma absoluta, e não está em porcentagem. Para corrigir isso, ou corrigir não, para melhorar a visualização, eu vou até o menu inicial e clico aqui nessa opção. Quando eu clico aqui, ele logo já me dá o percentual dessa categoria. Eu consigo aqui também ajustar as casas decimais, vejam só. Dependendo da precisão que eu almejo, eu consigo aumentar ou diminuir o número de casas decimais. Vou deixar com uma só, que é o suficiente. Então eu sei que da minha despesa ao longo desses 4 meses, do total, 9,2% foi com alimentação. Agora eu vou descobrir aqui os demais. Como eu falei anteriormente, eu consigo clicar na célula e arrastar. Porém, olha o que vai acontecer aqui se eu arrastar a fórmula. Percebam que apareceu um erro. O que está errado? Se eu selecionar a fórmula, vejam só, ele mostra quais são as células que estão sendo calculadas. Notem que aqui embaixo, da mesma forma que essa referência ela passou para a linha de baixo, aqui ocorreu da mesma maneira. Porém, eu não quero que isso ocorra, porque sempre eu estarei comparando a somatória de cada categoria com o total.
Então, o que eu faço para corrigir isso? Eu vou apagar aqui. Eu vou fixar essa célula. Fixar de que maneira? Seleciono a fórmula, vou até aqui o cursor e pressiono a tecla F4. Notem só, quando eu pressiono a tecla F4, percebam que apareceu um símbolo aqui. E esse símbolo ele significa que essa minha célula ela está travada. Então a célula aqui está na cor vermelha, né? É justamente aqui essa célula. Então ela está travada. Agora, se eu clicar aqui e segurar com direito, eu consigo arrastar. Vejam só, o percentual apareceu. Vamos observar o que ocorreu com a fórmula. Note que a célula de referência ela se permanece como F13 para todas as linhas. Porém, o somatório da linha que eu quero identificar o percentual, ele muda F4, F5, F6, vejam só. Porque eu travei a célula. Então esse é mais um recurso do Excel de travar a célula. Posteriormente vamos falar mais em detalhes sobre isso. Então aqui eu encontrei o percentual de gasto para cada uma dessas categorias ao longo de 4 meses. Aqui eu consigo verificar, por exemplo, que o maior gasto é com carro, seguido aqui de gasto com casa e depois eu tenho educação. Vamos aqui para baixo, vamos simular a situação. Então vamos considerar que nós pretendemos aqui fazer uma economia ao longo dos meses para investir um dinheiro em alguma outra finalidade, ou investimento ou alguma aquisição específica. Então vou mostrar para vocês a operação de subtração. E o que eu vou fazer? Eu vou novamente aqui apertar a tecla igual. Apertando a tecla igual, eu vou informar que eu quero que desse total, que é a soma do mês, eu subtraia, por exemplo, diversão. Vamos considerar que ao longo desses 4 meses ou dos 4 meses seguintes, iremos fazer a economia na categoria diversão. Eu pressiono a tecla menos do teclado numérico e vou lá e clico em cima da célula que eu pretendo subtrair. Quando eu clico Enter, ele me dá esse total menos a célula diversão. Então aqui eu estou considerando o meu gasto excluindo a categoria diversão. Aqui sim eu consigo arrastar minha fórmula, clico com o botão direito, arrasto, ele arrastou minha fórmula, desconsiderando, vejam só a fórmula, que é o total menos diversão. Então ele mostra aqui quanto eu gastaria sem a categoria de diversão. Vamos ir mais além um pouquinho aqui, vamos visualizar isso em percentual, quanto que representaria aqui, né, dos gastos, né? Então, da mesma forma que calculamos lá, então eu vou calcular aqui qual o percentual final em relação ao percentual anterior. Eu clico aqui Enter, ele me dá o número decimal, só que eu quero em percentual, então quando eu clico em percentual ele fala de 95%. Aqui eu consigo sim arrastar a fórmula, como eu fiz em cima. Então aqui eu estou dizendo o quê? Que se eu excluir a diversão dos meus gastos, eu estarei economizando 5%, 5, 6%, 6%, que é justamente o que ele mostra aqui, ó. Tá vendo? Diversão, aqui o percentual total foi de 5%, né? Aqui nessa situação eu estou visualizando aqui uma economia mês a mês, né? Mas o propósito aqui foi justamente mostrar para vocês a questão do uso da divisão para identificar um percentual e de uma subtração. Então eu encerro essa aulinha por aqui. Em seguida vou mostrar para vocês novos comandos. Peço que se inscrevam no canal para receberem os próximos vídeos. Obrigado.